Olá, pessoal. Então, com toda essa história de coronavírus, os hábitos mudaram, a situação do mundo está indefinida, as pessoas não estão se encontrando, muitas aulas estão sendo canceladas, o que é para fazer? Muitas pessoas estão perguntando qual a lição que a gente tem que aprender. Então, a primeira coisa é que a gente vai botar energia nessa interação online. As pessoas vão ter que ficar mais em casa, pelo menos essa semana e a próxima, então a gente vai se esforçar para botar um videozinho no ar todo dia e tá em comunicação online, que é um bom jeito de evoluir, é um bom jeito de aprender também. E uma das coisas a gente tem que se questionar: por que isso está acontecendo? Por algum motivo isso tudo está acontecendo, nada acontece sem motivo, tem que ter lições por trás. Então eu pensei aqui algumas lições por trás desse coronavírus. Primeira coisa que me vem em mente é o seguinte: a gente vê como que tudo muda num segundo. Se alguém te falasse há 15 dias atrás, olha, daqui a 15 dias o mundo vai estar assim, tudo em quarentena, as escolas fechadas, as aulas canceladas, os aeroportos vazios, os hotéis tudo sendo cancelados, viagens sendo canceladas, o que você ia dizer? Impossível, que isso, que pessimismo, isso nunca vai acontecer, e está acontecendo. Quem diria? Como que tudo pode mudar num segundo, como tudo pode mudar em 15 dias, para o bem e para o mal. Dessa vez foi, diria, para o mal, quer dizer, um desafio, uma crise. Então, a humanidade, o mundo está passando por uma crise, mas também pode ser para o bem. Em um segundo tudo pode mudar para o bem. Então, vamos escolher ver o lado do pro bem. Uma lição assim: a gente percebeu o quanto que pode mudar, como foi pro mal, pode ser pro bem. Outra coisa é dar valor. Você vê a história que pode piorar, sabe? A história do homem que estava reclamando da vida, foi no mestre. Ai, minha vida está muito difícil. O que eu faço, mestre? O mestre falou: traz um bode para dentro de casa. Ele: como assim um bode para dentro de casa? Traz um bode para dentro de casa. Ele botou um bode dentro de casa, o bode sujou a casa inteira, o bode fez uma bagunça. Depois ele foi de novo no mestre: mestre, o bode piorou minha vida, agora minha vida está muito pior, o que eu faço? Tira o bode. Então, agora, às vezes tem que entrar um bode na nossa casa, para quando tirar o bode a gente ver como a nossa vida é boa. Uma das lições também é isso: dar valor a tudo que a gente tem, porque tudo pode mudar num segundo, a gente nunca sabe, então dá valor a cada segundo. A gente sabe que tem uma parte conhecida do Zohar. Quando fala da nossa época, quando fala da era messiânica, o Zohar fala: Ashrei ve'oi, feliz de quem viver nessa época, bem abençoado quem viver nessa época, e também pobre, coitado de quem viver nessa época. Então a gente vê que a nossa época é uma época de extremos. E nesse artigo do Zohar da era messiânica, o Zohar faz previsões terríveis. O Zohar fala coisas terríveis vão acontecer para a humanidade, uma atrás da outra, e que a mais recente vai ser tão terrível que vai fazer a anterior ser esquecida. Só que depois vai vir uma tão pior que vai fazer aquela ser esquecida. E a gente sempre, quando eu discuto esse Zohar nas aulas, o que o Zohar quer? Nos assustar, fazer previsões apocalípticas, tenha muito medo do futuro? A ideia do Zohar, claro que não é essa. A ideia do Zohar é nos acordar, é nos despertar, porque o Zohar garante que o mundo vai chegar numa época de paz na terra, de boa vontade entre os homens, de imortalidade. O caos vai desaparecer, as doenças vão desaparecer, a pobreza vai desaparecer, a tristeza vai desaparecer, todo mundo vai viver em paz e harmonia, imortalidade, saúde eterna, juventude eterna, vida eterna, tudo de bom. Isso vai acontecer, só que vai demorar mais ou menos e vai envolver mais dor ou mais sofrimento. Então, quando o Zohar, mais dor e sofrimento ou menos dor e sofrimento. Então, quando o Zohar faz essas visões apocalípticas, imagens apocalípticas, não é para nos assustar ou para prever vai ter que ser. Não, é para nos despertar. Se a gente acordar, tudo pode mudar e a humanidade tem que aprender a se unir. Eu acho que uma das grandes lições por trás de tudo isso que está acontecendo, a humanidade tem que se unir. A humanidade teve várias oportunidades de se unir e a humanidade continua se vendo como concorrente do outro, um contra o outro, em disputa um contra o outro. A gente não aprendeu a dar as mãos, entender que tem abundância para todo mundo e vamos ser felizes junto. E está faltando essa união. E sabe, eu fiquei pensando como tem esses filmes catástrofe, filme exatamente de invasão de extraterrestre. Eu me lembro, se não me engano, Independence Day. Eu me lembro desse, mas acho que tem muitos, que os extraterrestres vão invadir a Terra e diante da invasão dos extraterrestres,
aí toda a humanidade se une, ou diante do meteoro que vai cair na Terra, aí toda a humanidade se une contra aquele inimigo em comum, contra aquele oponente em comum que vem de fora, que vem do espaço. Mas aí é uma oportunidade da humanidade se unir. É exatamente o que está acontecendo agora. Tem um oponente vindo do espaço, entre aspas, e a humanidade pode ficar cada um por si, ou a humanidade pode escolher se unir. Então eu acho que uma grande oportunidade do coronavírus é a humanidade se unir. E outro insight sobre esse assunto, o meu Rav, o meu mestre, o Rav Berg, sempre falava o seguinte, até uma coisa que eu aprendi em inglês, quando eu estudava Kabbalah nos Estados Unidos, era em inglês, eu aprendi alguns termos em inglês, que eu não sabia antes, eu aprendi no estudo da Kabbalah. Um foi esse, Airborne Disease. Airborne Disease é uma doença transmissível pelo ar. Existem doenças, epidemias que são transmissíveis pelo ar. Eu imagino que o coronavírus seja exatamente o caso, é uma doença que viaja pelo ar e foi indo de uma cidade para outra, rodou o mundo, né? Então o Rav Berg dizia que o Airborne Disease, que essas doenças transmissíveis pelo ar, que o condutor para isso é o Lashon Hara. Que o Lashon Hara é má língua, fofoca, falar mal dos outros, falar mal por trás, ficar falando mal das pessoas. Que essa fofoca, essa energia gerada pela fofoca vai criando uma estrada, vai criando um caminho, que por essa estrada, por esse caminho, a epidemia, a praga, a negatividade consegue se locomover, consegue se emanar, se transmitir. Então, uma outra lição importante é parar de falar mal dos outros. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o cabalista, a Kabbalah, sempre nos insta a examinar a causa e não o efeito. Então tem o efeito, e no plano dos efeitos você tem que não dar a mão, você tem que não dar beijinho, você tem que estar distante da pessoa, mas isso é o efeito. Eu tenho que entender qual é a causa. E a causa está no plano superior, por isso que eu estou falando, de acordo com a Kabbalah, a causa para as doenças conseguirem se propagar é a gente ficar falando mal um do outro. Para que falar tanto mal um do outro? Muda de assunto, vamos falar de coisas boas. Isso é uma das causas. Outra causa é a desunião, é as pessoas não conseguirem ter amor ao seu próximo, as pessoas não se conseguirem ver juntas. Então eu me lembro de uma história, para terminar, de um grande cabalista chamado Rabbi Hanina ben Dosa, que uma vez num vilarejo em Israel tinha uma cobra que estava assustando todo mundo. Tinha uma cobra que estava atacando os animais e que estava dando muito medo e que ninguém conseguia capturar a cobra. Chamaram o grande Rabbi Hanina ben Dosa para ajudar. E quando o Rabbi Hanina ben Dosa chegou na cidade, ele perguntou onde era a toca da cobra. Me leva na toca da cobra. E levaram ele na toca da cobra, tinha um buraco de cobra. Ele tirou a sandália, botou o pé em cima da toca da cobra. A cobra veio, picou o pé de Rabbi Hanina ben Dosa e quem morreu foi a cobra. A Rabbi Hanina ben Dosa pegou a cobra, colocou no pescoço e saiu andando pelas ruelas do vilarejo falando: viu pessoal, vocês não têm que ter medo da cobra, o que vocês têm que ter medo é do pecado. Então, o que isso quer dizer? Rabbi Hanina ben Dosa era uma pessoa que sabia que não tinha dívida kármica. Ele conseguia botar o pé em cima da toca da cobra. O problema era da cobra. Quem era ser envenenado era a cobra. E as pessoas têm muito medo do efeito sem ir na causa. Então está todo mundo agora se unindo pelo efeito. Então vamos lavar a mão com gel e não vamos dar a mão. Mas as pessoas não estão indo na causa. Elevação de consciência é entender que a causa dessa doença é a raiva, o ódio, a separação, a intolerância que existe entre as pessoas e falar mal uns dos outros. Então cada um de nós aproveite essa pausa para examinar os nossos atos e ver o que a gente pode mudar, porque outra coisa que é esse acontecimento é uma pausa cósmica, é um Shabat de Deus, sabe? No conceito da Kabbalah existe o Shabat. No 7º dia a gente para e entra num outro modo, pausa, fica a família junto, a gente fica junto, a gente conversa, a gente janta junto, a gente passa tempo junto, a gente entra num outro modo, totalmente outro modo, desliga os eletrônicos, a gente entra numa outra realidade que dura 24 horas, dura 25 horas, que se chama Shabat. E o mundo está muito acelerado demais. Então outra coisa que isso tudo vem para nos ensinar é dar uma pausa. Bom, nos próximos dias a gente vai refletir sobre mais coisas, sobre tudo isso. Hoje eu queria dar uma ideia geral. E eu espero que todos nós passamos por isso, por essa experiência, por essa vivência, por essa crise, que a gente sabe que a crise é uma oportunidade e que nos traga evolução e crescimento. Amém. Obrigado por ter assistido.